Olá, consumidores, sejam bem-vindos ao programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. Quanto maior a festa, maior a necessidade de cuidar dos nossos direitos de consumidor. Seja antes, durante ou depois do Carnaval, a ADECO vai estar aqui, sempre atenta aos seus direitos para que sejam respeitados. Nesta ou em qualquer época do ano. Independentemente se fica em casa ou se sai na folia, o importante é estar informado. Então continue na nossa companhia e saiba quais os temas desta semana. No programa de hoje temos os seguintes temas. A ADECO e a Câmara Municipal do Porto Novo sensibilizam munícipes sobre os direitos dos consumidores. Saúde na mesa com dicas de zero desperdício na cozinha com o chefe Lamin Madina. Informação Jurídica informa quais são os regimes de bens do casamento. Dia Mundial do Doente, a presidente da ADECO, Eva Marques, reafirma uma vez mais a necessidade de serviços de saúde centrados no paciente. A ADECO e a Câmara Municipal do Porto Novo realizam conversa aberta para a sensibilização de consumidores mirim e fornecedores do Porto Novo. Enquadrado ainda na celebração dos 25 anos da Lei de Defesa do Consumidor e no âmbito do protocolo de colaboração existente entre a Câmara Municipal do Porto Novo, as duas instituições realizaram na primeira semana de fevereiro ações de sensibilização sobre os direitos e deveres do consumidor mirim e também os direitos e deveres dos fornecedores. Saiba como decorreram as atividades. As primeiras atividades sobre os direitos e deveres do consumidor mirim tiveram lugar na Escola Francisco Amaral, com os alunos do 8º ano, e na Escola Paulo Freire, em Berlim, com o 1º e o 2º ano de escolaridade, tendo como objetivo educar as crianças para um consumo consciente. Já a conversa aberta com os fornecedores aconteceu no Salão Nobre da Câmara Municipal, onde foram abordados os temas direitos e deveres do consumidor e os deveres dos fornecedores, com ênfase no dever de ter e disponibilizar o livro de reclamações, dever de fixar o preço dos produtos nas prateleiras, a obrigação de emitir fatura sem que o consumidor a solicite. As ações contaram com a habitual presença da Vereadora da Defesa do Consumidor, Joana Delgado, a quem a ADECO agradece pelo empenho e dedicação e que, em representação da Câmara Municipal do Porto Novo, vem promovendo a causa da defesa dos direitos do consumidor no concelho. Com o bom desempenho da seleção de Cabo Verde no CAN, ficou claro que a cachupa do chefe Lamin é poderosa. Por isso, vamos repor algumas dicas deste chefe para zero desperdício na cozinha e aprender a reaproveitar as sobras dos alimentos com receitas e ideias úteis. E com o aumento do custo de vida, é importante começar a implementá-las em casa para economizar e evitar o desperdício alimentar. Segue então a rúbrica Saúde na Mesa. A grande vantagem de não conseguir ter menos desperdício e também conseguir buscar mais qualidade nos produtos é fazer compras mais vezes ao longo da semana ou mesmo do mês. Porquê? Porque não consegui ter um produto mais fresco, um produto com melhores condições, logo com menos desperdício. Portanto, para não conseguir manter maior frescura e para não conseguir conservar nos alimentos, por exemplo, alimentos frescos devem ser sempre conservados e higienizados, ou seja, peixe fresco não deve imediatamente depois de limpar, levar diretamente para a congelação e tentar evitar ar ou tentar meter um película para que tenha ar, porque tem que te ajudar a criar cristais de gelo e te danificar. Carnes também a mesma coisa. Fruta não deve sempre deixar num lugar fresco e tentar evitar sempre pôr no frio e tirar de frio para lugares quentes, porque ele tem tendência a estragar com facilidade. Enlatados é um produto que é mais fácil de controlar do que um fresco, ou seja, ele tem uma data de validade e normalmente quando tem data de validade ele tem conservantes que têm ajudado a durar mais tempo. No aproveitamento integral de alimentos e para aproveitar e para ter menos desperdícios, hoje em dia a alta cozinha direcionado para tudo o que é biológico e tudo o que pode ser aproveitável. Portanto, tudo o que tem mais sabor, desde a transformação de caldos, desde a apresentação de soluções que é igualmente saboroso. Por exemplo, batata inglesa,
não tem tendência a botar aquele casca fora, quando aquele casca, que não é somente aquele casca, ele tem sempre algum bocadinho de batata na ele, lavado, seco e frito, ele é um grande iguaria, apresentado com maionese trufas, por exemplo. Pode usar casca de banana e demolhar e depois desfiar e depois saltear e fazer um hambúrguer de casca de banana, por exemplo. Não pode igualmente falar, por exemplo, de desperdícios de peixe, de cabeça de peixe que é botado fora, de peles, que é um grande ingrediente para fazer, por exemplo, caldos de base de peixe, para fazer arroz de marisco, para fazer arroz de peixe, para fazer caldeiradas. Portanto, é tudo produtos de primeira que, quando bem aproveitado, nas 3 dicas ali, pode ter uma transformação fantástica. A nível de promoção, nós temos que ter muito cuidado, porque se eu vejo produtos que testado que prazo de validade muito próximo de passar e que poder, quando não te comprar em grande quantidade, nunca te poder utilizá-lo. Quando não tem uma boa separação na casa e pessoas têm tendência a misturar o que é restos de comida orgânica com bolsa de plástico, com papel ou com produtos de higiene pessoal, se não fazer separação, não ter um bom produto orgânico, biológico, talvez, que pode ser utilizado na alimentação de animal que mais tarde nós mesmos te consumimos. Portanto, vale a pena experimentar, vale a pena seguir e vale a pena não criar um mundo cada vez mais sustentável. Pode não soar romântico, mas o casamento é um contrato e para tal é necessário que as condições sejam bem claras, até mesmo para assegurar o amor. A escolha do regime de bens é quase sempre negligenciada entre os noivos e se você pretende casar, conheça antes quais são os regimes de bens de casamento em informação jurídica e faça uma escolha informada. O casamento pode ser celebrado de acordo com os seguintes regimes de bens do casamento previstos na nossa lei, que são a comunhão de bens adquiridos, a comunhão geral de bens e a separação geral de bens. Os cônjuges podem livremente escolher qualquer um desses regimes de bens. Se os noivos não escolherem antes do casamento qual o regime de bens que pretendem aplicar ao casamento, este será celebrado de acordo com o regime supletivo, que no nosso país é da comunhão de bens adquiridos. Se pretendem escolher outro regime de bens ou convencionar outras disposições a vigor no âmbito do casamento, deverão celebrar uma convenção antenupcial. O que é uma convenção antenupcial? A convenção antenupcial é um contrato que os noivos celebram antes do matrimônio, onde escolhem o regime de bens a vigorar no casamento. No regime de comunhão de bens adquiridos, são considerados bens próprios de cada um dos cônjuges. Em primeiro lugar, todos aqueles que cada um já possui antes do casamento. Após o casamento, só serão bens próprios aqueles que sejam adquiridos por via de doação ou por via sucessória. Por exemplo, uma herança. Entendeu-se, na verdade, que os bens adquiridos gratuitamente, por sucessão ou doação, não exigem um esforço patrimonial do casal que justifique a sua integração na massa de bens comuns. São ainda bens próprios aqueles que são adquiridos durante o casamento, mas em virtude do direito próprio anterior, exemplo, casa adquirida com o produto da venda de um bem próprio. Serão bens comuns do casal os que tenham sido adquiridos depois da celebração do casamento, designadamente a título honoroso, ou seja, que não foi adquirido gratuitamente. É também bem comum o produto do trabalho dos cônjuges, independentemente da providência, trabalho dependente ou independente, regularidade ou a forma de pagamento, dinheiro ou género. Outro regime é o regime de comunhão geral de bens. A comunhão geral é um regime de bens que poderá ser escolhido pelos noivos antes da celebração do casamento. Na comunhão geral,
quer os bens que os noivos possuem ao tempo do casamento, quer aqueles que vierem a adquirir depois do matrimônio, serão comuns. E serão comuns os bens que advenham à propriedade dos cônjuges por via onerosa ou gratuita, isto é, os bens que lhes vêm a ser doados, herdados pelos cônjuges ou aqueles que sejam deixados em testamento, ainda aqueles que adquirirem como produto do seu trabalho. O outro regime é o regime de separação de bens. Neste regime de bens não há comunhão de nenhum bem, quer o tenha adquirido a título oneroso ou gratuito, antes ou depois do casamento. Cada um conserva o domínio de todos os seus bens, quer presentes, quer futuros. O microprograma Informação Jurídica é financiado pelo Ministério da Justiça. 11 de fevereiro, Dia Mundial do Doente. Esta é uma causa especial pela qual a ADECO vem lutando há anos no âmbito da defesa dos direitos do consumidor. Tanto que a Carta dos Direitos e Deveres dos Doentes, vigente em Cabo Verde, teve origem numa iniciativa da ADECO. E serviços de saúde centrados no paciente foi uma das bandeiras levantadas pela atual direção da ADECO, encabeçada por Eva Marques. Dia Mundial dos Doentes, a ADECO quer deixar uma palavra especial aos prestadores do serviço de saúde que todos os dias estão ao lado dos nossos doentes, cuidando deles. Um parabéns e que não se esqueçam de que o doente está numa situação extremamente vulnerável, que lembrar-se dos seus direitos, do direito a uma informação sobre o seu tratamento, o direito ao consentimento informado, ou seja, todos os tratamentos que se achar por bem administrar ao doente, necessita o servidor, o prestador de serviço de saúde, necessita do consentimento do doente, primeiro, e é um consentimento informado, ou seja, precisa sentar-se com ele e explicar tudo o que se está a passar e depois perguntar se autoriza determinado tratamento. É importante também cuidar com dignidade, lembrar-se de que as informações do doente são confidenciais, não podem ser discutidas com mais ninguém a não ser com o paciente. No procedimento de tratamento, sempre com cuidado para que ninguém mais ouça, para que a informação não seja divulgada. Para o paciente também, para os nossos doentes cabo-verdianos, lembrar-nos que estamos numa posição vulnerável, que os serviços de saúde têm a obrigação de ter um cuidado, têm o dever de um cuidado especial para conosco nesta situação de vulnerabilidade, cuidado com dignidade, com tratamento em tempo, esperas prolongadas, ainda que tenhamos as limitações no país que nós temos, mas a espera prolongada é uma denegação do direito ao tratamento de saúde. Temos direitos a ser informados sempre pelo prestador do serviço de saúde, informados de qual é o nosso estado de saúde, que tratamentos propõem a ser administrados a nós, e nós temos o direito de aceitar ou não. Ninguém pode administrar um tratamento sem o nosso consentimento, a não ser que estejamos inconscientes, sem capacidade de dar o consentimento. Lá deve dar o familiar mais próximo ou, na sua ausência, deve-se usar o melhor julgamento para dar este tratamento. Um forte abraço a todos os nossos doentes em Cabo Verde, a quem está neste momento nos hospitais a tratar-se. Muita saúde, melhoras. Estamos na reta final da emissão de hoje, pelo que agradecemos pelo seu tempo e convidamos-lhe a aproveitar o entusiasmo do momento para associar-se à ADECO. Para nós e para a causa da defesa do consumidor será motivo de festa,
porque com o apoio da sociedade temos mais força para levar as nossas causas mais longe. Se acha importante o nosso trabalho, apresente a ADECO para mais pessoas, compartilhe os nossos conteúdos e siga-nos no Facebook, Twitter, YouTube. Leia a nossa coluna no jornal Terra Nova. Assista o programa Defesa do Consumidor na TV Salone e escute-nos nas nossas 13 rádios parceiras. Voltamos na próxima semana em Defesa do Consumidor.